Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição, a carta de Paulo aos Efésios. Bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Nós vamos fazer uma introdução, Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 2. A carta aos Efésios. O que a carta aos Efésios trata? Que mensagem? O que ele quer falar conosco? O que Paulo quer falar com a igreja aos Efésios e conosco nos dias de hoje? Ela é uma das mais ricas cartas do Novo Testamento, pois praticamente faz um paralelo da vida antes de Jesus com a vida depois da fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele faz um paralelo da nossa vida antes de conhecer a Cristo e ter Ele controlando a nossa vida. E depois que encontramos com Cristo, o que Ele mudou, o que Ele transformou na nossa história. Em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está falando que Cristo, ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, de acordo com como nós andamos outrora, antes de conhecer a Cristo, segundo a vontade desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui você já vê o paralelo entre antes, depois de Cristo e antes de Cristo. O que a carta aos Efésios apresenta? Ela parece ser uma síntese de todo o cristianismo. As doutrinas básicas de fé estão aqui contidas. Estudaremos ela em toda a carta aos Efésios. Então ela é rica nas doutrinas cristãs, nas doutrinas bíblicas, nos princípios bíblicos. Nós podemos notar em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Aqui nós vemos algumas doutrinas: a eleição incondicional, a predestinação, a adoção, a soberania de Deus, beneplácito da sua vontade. Então ela é rica nessas doutrinas, nesses princípios bíblicos, e é isso que nós vamos estudar em toda a carta de Paulo aos Efésios. Ela não foi escrita. Por que eu coloquei ela não foi escrita? Porque há um detalhe interessante na carta aos Efésios. Que detalhe é esse? Paulo, ao escrever as outras cartas, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Romanos, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Então Paulo, ao escrever estas cartas, sempre estava corrigindo alguns problemas, algumas circunstâncias específicas ou controvérsia. Porém, na carta aos Efésios não havia nenhum problema. Pelo contrário, ele estava feliz e em gratidão pela vida da igreja em Éfeso, pelo aquilo que eles estavam vivendo no dia a dia. Em Efésios capítulo 1, 15 e 16, diz: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então você vê aqui Paulo dizendo que ele não cessa de agradecer a Deus pela igreja dos Efésios. Isso nas orações. Por que ele agradece? Por aquilo que ele tem ouvido. O que ele tem ouvido? A fé que havia entre eles. Então,
ele estava grato por isso e também por causa do amor de uns para com os outros. Então ele estava dando graças a Deus pela vida, pela comunhão, pela unidade que havia dentro da igreja em Éfeso. Qual o objetivo da carta aos Efésios? Paulo expressa louvor por causa da unidade dos que estão em Cristo e das bênçãos que eles recebem, ou que eles recebiam. Então o objetivo era expressar louvor a Deus, em gratidão a Deus. Por quê? Porque eles eram unidos em alma, em espírito, num só Deus, num só corpo, e estavam sendo abençoados por Deus por causa do amor e da fé em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 12, mostra justamente isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então você vê que ele bendiz o nome do Deus Pai. Por quê? Porque ele tem abençoado com todas as bênçãos espirituais. Em quem? Em Cristo Jesus. Com qual finalidade? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nos quais de antemão esperamos em Cristo Jesus. Então você vê que tudo gira em Cristo Jesus. O centro da vida cristã é Cristo Jesus. O desejo de Paulo à igreja em Éfeso. O desejo de Paulo aos Efésios era que continuasse a progredir em unidade e em santidade, buscando cada dia mais e mais maturidade em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo queria crescimento. Ele já havia alcançado um certo nível de profundidade em relação com Cristo, mas ele queria mais, que eles continuassem a progredir em unidade, em santidade e em maturidade. Em quem? Em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então você vê unidade, maturidade e conhecimento pleno do Filho de Deus. Então, há uma progressão de fé, de crescimento, de edificação, de santificação diante de Deus. E Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, se antes, aqui está o paralelo de novo, se antes de Cristo nós vivíamos em trevas, agora em Cristo nós vivemos na luz. E se vivemos na luz, temos que andar como filhos da luz. Maturidade, santificação, unidade. Essa é o desejo de Deus para todos os seus filhos. Ensina-nos nesta carta de Paulo aos Efésios. Então nós vamos ver que esse é o desejo de Deus, tanto para a igreja dos Efésios lá na época de Paulo, como para a igreja hoje, como para a nossa vida hoje. Deus deseja que a gente venhamos a continuar progredindo em unidade, em santidade, buscando cada dia maturidade em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim, para você e para todos que creem em Cristo Jesus. Maturidade espiritual, fortalecimento, viver firmes na fé, na presença de Deus. Então o que nós aprendemos nessa breve introdução? Que a carta aos Efésios é uma das mais ricas do Novo Testamento. Ela apresenta uma síntese de todo o cristianismo. Ela não foi escrita em resposta a nenhum problema. O objetivo da carta aos Efésios é louvor, é gratidão a Deus. O desejo de Paulo à igreja em Éfeso
e para nós hoje, maturidade espiritual. Então veremos na carta de Paulo aos Efésios o fortalecimento da fé cristã, o progredir da fé cristã, o crescimento na presença do Senhor. No Evangelho de João, nós aprendemos a crer em Cristo Jesus para ter vida. Agora, em Efésios, nós vamos continuar crescendo, progredindo na fé, para termos maturidade espiritual, para que possamos ser, cada dia, verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que nessa caminhada de fé, de esperança, de crescimento, possamos entender e compreender a tua palavra e viver para a tua glória e para o teu louvor. Antes, ó Pai, nós éramos inúteis, éramos trevas. Agora, em Cristo Jesus, nós temos utilidade, servir ao Senhor com alegria. E somos feitos filhos da luz, filhos do Senhor, para a glória do Senhor. Trate isso com cada vida, com cada coração. Aplica isso, Senhor Deus, em cada família. Aqueles que estão doentes, que o Senhor venha curar, restaurar, fortalecer. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.